Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal Kiabi para mais um dia sobre as aulas de direito. Então vamos começar. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre welfare state. A gente falou muito em duas aulas sobre welfare state. Hoje nós iremos falar sobre um novo fenômeno que estava acontecendo, que é o Estado de Direito. A gente estava criando o Estado social. Só que depois foi se construindo o que nós chamamos de Estado legal, que é o Estado de Direito, que era muito, vamos dizer assim, melhor para o Estado do que um Estado propriamente social naquele momento. Nós temos que entender tudo o que estava acontecendo na época, etc. Porque isso era uma salada, se a gente parar para pensar essa época. Então vamos falar um pouquinho sobre os motivos, sobre o Estado do Direito. Vamos lá, vamos com calma. Com efeito, no plano teórico, o Estado de Direito emerge como uma construção própria à segunda metade do século XIX. Ele está descrevendo que a teoria ela começa a surgir como uma construção do século XIX. Mas a gente sabe que não é bem assim. Nunca aconteceu naquilo dali. Nós temos um processo que iniciou-se desde as reformas. Não existe esse caso isolado, como vocês viram lá na filosofia, que eu mostro para vocês, que é tudo um segmento de coisas. Um segmento cultural, um segmento individual também. São segmentos de coisas. Não é do nada. É o pensamento aqui e tal. Existem vários incentivos que estão acontecendo lá. E que são muitas vezes anteriores. É que nem uma pessoa adulta que guarda coisas desde a sua infância. Traumas da sua infância ela guarda e projeta na vida adulta. É a mesma coisa aqui. Então não é uma construção própria da segunda metade do século XIX. Nascendo na Alemanha. Pode ser que a Alemanha seja a pessoa que mostrou, mas agora sendo a alma, é o nascedouro da coisa. Isso é muito improvável. A única coisa que a Alemanha fez foi sintetizar aquilo que já existia de uma forma mais eficiente do que as outras pessoas. Simplesmente isso. Como, por exemplo, a eletricidade. A eletricidade ela sempre existiu. Só que teve uma pessoa que sintetizou aquilo e tornou controlável. Mas não significa que ela criou a eletricidade. Ela só sintetizou a energia. Aí nós temos a França adotando um modelo alemão, e ambos como um debate apropriado pelos juristas e vinculado a uma percepção de hierarquia de regras jurídicas, que são o começo dos movimentos, aquilo que a gente chama de movimentos constitucionalistas, com o objetivo de enquadrar e limitar o poder do Estado pelo direito. Isso é que eu acho engraçado. Toda vez que as pessoas falam, eu vou usar o direito para limitar os poderes do Estado. Mas quem é que comanda o direito? É o Estado, porra. Isso é que eu sempre acho meio estranho, cara. Porque você não daria um dente para um lobo. Imagina um lobo banguelo e você vai e limita os poderes do lobo banguelo, dando para ele dentes cerrados. Agora sim, eu vou dar dentes cerrados para o lobo e assim eu vou delimitar o poder dele, porque ele só vai usar esses dentes para comer os outros seres que não seja eu. É a mesma coisa que eu penso. Por isso que eu sempre digo, entre ter ou não o poder, é melhor você não ter. É isso que eu sempre digo, entre ter ou não ter poder, é melhor você não ter. É a mesma coisa do Estado, quando você dá muito poder a ele, ele pode se voltar contra você no futuro.
É muito perigoso dar poder assim, desse jeito. Mas o pessoal acreditava que o direito ele enquadrar e limitar o poder do Estado. Mas tudo bem, tem gente que acredita em Papai Noel aí. E tá tudo tranquilo. Aqui nós temos três tipos de visão do Estado de Direito. A visão formal, pela qual se vincula a ação do Estado ao direito, ou seja, a atuação estatal é uma atuação jurídica, exercitando-se através das regras jurídicas que vocês já aprenderam nas aulas de estrutura da norma. Eu fiz quase 5 aulas só falando sobre validade da norma, estrutura da norma. Foram muitas aulas falando sobre isso. Então, eu até falei, se eu não me engano, da visão formal da norma. Visão formal, a visão material. Então, ele está falando aqui desse tipo de vinculação do Estado ao direito. A visão hierárquica, na qual a estruturação escalonada da ordem jurídica impõe ao Estado sua sujeição ao direito. Que nós sabemos que não funciona muito bem, mas a ideia, toda ideia é boa se você parar para pensar. E isso daqui é bom para o Estado. Se você parar para pensar, isso não limita nada do Estado. Mas o importante é como sempre foi e sempre vai ser. O importante não é ser. O importante é parecer ser. Enquanto parece ser, tá tudo ok. Você pode ver por que mascaram estatísticas. Tem muitos estados que maqueiam suas estatísticas exatamente porque tem que parecer. Não é necessário ser, só é necessário parecer. Quando você olha ao Estado, você tem um espelho, um reflexo da sua sociedade. Eu não preciso dizer mais nada, porque todo Estado ele é um reflexo da sua sociedade. Então não adianta você dizer que é político A, político B, que faz merda, porque ela é um reflexo, um simples reflexo. Então se a política ela é do jeito que é, existe alguém contribuindo. E nós temos a visão também material, que implica na imposição de atributos intrínsecos ao direito, ou seja, que a ordem jurídica estatal produz-se tendo certa substancialidade como própria a uma qualificação do Estado pelo direito e deste por seu conteúdo. Nós já falamos sobre isso aqui também, que é a visão material, a estrutura lógica do Estado sendo feita de forma jurídica, que a gente conhece pra cacete, velho. A própria ideia de executivo, legislativo e judiciário, ela é uma forma de ordem jurídica estatal, que não é bem a regra formal, mas é algo mais material, vamos dizer assim. Se ainda resta alguma dúvida, é bom vocês olharem os últimos vídeos lá de introdução ao direito, porque aqui a gente já está quase chegando aonde eu queria para a gente voltar às aulas de introdução ao direito. Está quase chegando no ponto certo. Então é bom você dar uma revisada lá. Então vamos continuar. O Estado de Direito surge desde logo como Estado em que nas suas relações com os indivíduos submete-se a um regime de direito. Isso aqui é muito importante, porque aqui ele está falando que agora existem relações jurídicas. A gente aprende muito isso daí, principalmente em direito civil, sobre a questão de uma relação jurídica. O que nós podemos dizer que existe uma relação, inclusive isso aqui é de extrema importância em provas da OAB, você saber os tipos de relações jurídicas, se existe uma relação jurídica ou não, se existe respaldo legal ou não. Então a atividade estatal pode desenvolver-se utilizando um instrumento regulado e autorizado pela ordem jurídica.
que é ele mesmo. Por mais que diga que não é, é ele mesmo. Ou seja, o Estado regula ele mesmo com as leis que ele mesmo faz. Por isso que eu sempre acho engraçado quando os caras falam que é diferente o judiciário do legislativo e o executivo. Não, são diferentes. Só que na verdade eles têm funções diferentes. Mas agora todos fazem parte da mesma coisa. É a mesma ideia de você chegar e dizer: ah, o coração não faz parte do sistema aqui, dos órgãos que a gente precisa. Ele não faz parte. Porque o coração, ele faz os batimentos lá cardíacos, que é diferente do fígado. Mas só que a gente sabe que tudo isso daí é um sistema só. Todos eles fazem parte da mesma coisa, que é o Estado. Então, vamos continuar. A instrumentação é regulada e autorizada pela ordem jurídica e os indivíduos, cidadãos, têm a seu dispor mecanismos jurídicos para salvaguardar-lhes de uma ação abusiva do Estado. A minha pergunta é: vocês estão vendo nos dias atuais mecanismos jurídicos que salvaguardem vocês de uma ação abusiva do Estado? Essa é a minha pergunta que eu deixo para vocês. A ideia de Estado de Direito carrega em si a prescrição da supremacia da lei sobre a autoridade pública. Ou seja, a lei deve prevalecer sobre a autoridade pública, em regra, tá? Por isso que tem muita gente que não que chega para estudar direito e fica decepcionado. É decepcionante. A realidade, ela é decepcionante. Porque isso aqui é muito bonito. Você olha aqui a ideia do Estado de Direito, que tem que fazer a lei, fazer-se valer a lei sobre as autoridades públicas. Chega lá pro presidente e fala isso daí para você ver. Se você não vai tomar uma coça. Simplesmente isso. Ele vai chegar aí, dar um tapa na tua cara e vai falar: vai pagar imposto e para de me encher o saco. Contudo, o Estado de Direito diferencia-se tanto do Estado de Polícia, no qual o direito é apenas um instrumento sob plena disponibilidade do Estado quanto ao Estado legal, em que mesmo se a lei limite a condição da atividade administrativa, não há o privilegiamento hierárquico da ordem jurídica, cristalizando-se em uma supremacia parlamentar, sequer uma vinculação de conteúdos que lhes são inerentes. Isso aqui é um ponto muito importante, porque ele está dizendo: olha, a gente não tem o direito, agora não serve só para o Estado. Ele não é a lei para o Estado, como era, por exemplo, na parte liberal. Na época que a gente falou lá, a gente falou do Estado liberal. A gente falou também do Estado social, que é o começo do welfare state. Aí aqui eles estão dizendo que não é nem para um, nem para outro, mas é para todo mundo entrar em harmonia. Uma harmonia estatal, onde agora existe um novo ente, o ente legal, o Estado de Direito, que vai bater em todo mundo, inclusive na autoridade pública, para que tenha uma harmonia. Tanto que o executivo está fodido porque existe o parlamento. Não existe privilégio na ordem jurídica porque nós temos um parlamento. É isso que ele tá dizendo aqui. Só pelo fato de existir um parlamento não tem condição de existir hierarquia jurídica nenhuma. Por isso que tem muita gente que desiste do direito. Porque quando vê uma coisa dessa aqui e quando encara a realidade como ela é, aí para e pensa e vê, mano, não é intancável isso que tá escrito aqui. Eu vivo em uma mentira, porque isso aqui é intancável. Isso aqui. Por isso que tem muita gente que ignora essa parte aqui. Tem muita gente que fala: eu ainda nem estudo direito, só depois do terceiro período que começa a ver direito civil, porque já sabem que isso aqui é impraticável. Indiretamente, no inconscientemente, já sabe que isso aqui é impraticável, que isso não funciona na realidade. Mas aqui é só embasamento para as coisas. É que nem aquelas fotos de família feliz no Instagram. O importante é você ter a foto de uma família feliz. O que acontece fora das telas, você não sabe. Então eu vou deixar com vocês essas duas reflexões.
A primeira dessa parte aqui, para você pausar e ler e tentar refletir sobre isso. E a segunda, sobre essa parte aqui do Estado de Direito, surge desde logo como Estado nas suas relações. Também sobre a supremacia. Encare a realidade como ela é. É como eu disse aqui no canal QAB. Você precisa parar de fantasiar as coisas e aprender a encarar as coisas como realmente são. Não ficar inventando idealismo. Vamos mudar o mundo, não sei o que. A gente tem que ser cético o mínimo possível e aprender a ver as coisas como realmente são. E por hoje é só. Na próxima a gente vai falar sobre as formas principais. E até a próxima e valeu.